Galera, eu já vou abrir o vídeo falando isso, tá? Te convido a ficar até o final, porque esse vídeo tem um conteúdo extenso, muito informativo, e logo no início agora vai ter um recadinho para um cidadão que falou uma coisa do Fluminense que eu acho que você que tá aí do outro lado não vai gostar muito, tá? Então, assim, tem muita coisa nesse vídeo. Eu, na verdade, ia falar que eu não sei nem por onde começar, mas eu sei por onde começar sim. Eu faço questão de te mostrar para vocês o que esse cidadão falou e mandar um recadinho para ele. Logo no início desse vídeo, que é onde a retenção do vídeo é maior, onde todo mundo assiste. E depois fica ligado que tem a minha análise do jogo, tem o sentimento score, tem as estatísticas, tem tudo aqui, tá? Só queria pedir para você que não for inscrito, se inscrever aqui no canal, deixa o teu like, siga o nosso Instagram. Galera, quarta-feira eu vou estar lá em Caxias do Sul. E você que segue o nosso Instagram vai poder acompanhar minha viagem toda. Vou postar nos stories, vou fazer live, no feed. Então, se você não segue o nosso Instagram, aproveita para seguir agora, para ficar por dentro de tudo dessa minha viagem, dessa loucura aí que eu vou fazer. Eu vou viajar sozinho lá para Caxias do Sul para poder assistir Juventude e Fluminense, tá? Se Deus quiser, poder trazer os 3 pontos de lá. Bom, como eu estava falando, sempre quando termina a minha live pós-jogo, quando não é muito de madrugada, eu procuro dar uma passada nos influencers, né, nos youtubers dos outros clubes, para poder assistir a live deles pós-jogo e ver qual foi a impressão deles da partida, né, ver o que eles acharam, se foi a mesma coisa que a gente. E tem um canal que eu sigo, inclusive sou inscrito, tá? Chamado Insta Verde. Eu não fui assistir só ontem porque o Fluminense jogou com o Palmeiras, não. O Fernando é o que apresenta lá. Acho ele sempre um cara muito coerente, um cara muito legal. Me identifico porque ele é torcedor também. Ele tá sempre com a camisa da Mancha Verde, então, assim, dá a entender que é de torcida organizada e tal. Então, eu me identifico pelo meu histórico. Se não é o maior, é um dos maiores canais do Palmeiras, enfim. Sempre assisto o canal dele, independente de jogo contra o Fluminense ou não. Ontem tinha lá um cidadão chamado Versuti, tá? Que já vai sempre no canal dele também, outras vezes, é um convidado. E eu, muito sinceramente, eu não sei o que esse cara é, se ele é jornalista, se não é, também não me interessa. E num determinado momento da live, ele falou 2 coisinhas. E eu vou colocar aqui na tela para vocês agora. Vamos acompanhar. Esses times pequenos igual contra os times pequenos. Não, porque o Fluminense é um time pequeno e a gente perdeu de virada. Porque o Fluminense é um time pequeno e a gente perdeu de virada. Porque o Fluminense é um time pequeno e a gente perdeu de virada. Cara, 7 mil pessoas no Maracanã, velho. 7 mil pessoas no Maracanã. Você tem noção disso? Se eles cobrassem 10 reais o ingresso, eles lotavam o Maracanã e a renda ia ser o dobro. Não faz isso. Mano, e quando a transmissão falou que, tipo, o público melhorou? Mas melhorou mesmo. Pro nível deles, melhorou. Mas melhorou mesmo. Pro nível deles, melhorou. Mas melhorou mesmo. Pro nível deles, melhorou. Então quer dizer que é isso, né, Versuti? O Fluminense ele é time pequeno, né? Porque na pergunta ali era se o Palmeiras ia repetir o primeiro turno, né? As oscilações. Então quer dizer que o Fluminense é time pequeno, Versuti. E outra coisa, 7 mil pessoas, público pagante, realmente é muito aquém do que a torcida do Fluminense pode colocar nos estádios. Melhorou o público sim, porque no início era 3 mil, por causa da burocracia que estava tendo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Se você não sabe, pelo visto, além de imbecil, você é mal informado, tá? Então quer dizer que o público melhorou para o nível deles. Então, além de você chamar o Fluminense de time pequeno, você fala que o público melhorou para o nível deles. Ou seja, você menospreza o Fluminense. Em 5 segundos de fala, você menospreza o Fluminense 2 vezes, né? Eu acho engraçado, curioso, o Fernando, inclusive, não tem nada a ver com o canal dele, é problema dele, mas levar cidadãos desse tipo lá, né? Porque eu, como criador de conteúdo, eu procuro sempre respeitar outros clubes. Quando eu falo que eu não aceito o Fluminense perder para clube A, B ou C, ficar atrás do clube A, B ou C na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, não é pela grandeza do clube, e sim pelo investimento que ele fez no Campeonato Brasileiro, né? Eu procuro sempre ter muito cuidado em relação a isso, para respeitar todas as instituições, né? Aí vem um imbecil desse, um idiota, falar que o Fluminense é time pequeno, e tava revoltado, tá? E não foi só ele, não. O dono do canal, o Fernando, também tava revoltado, tava pistola. Tem um amigo palmeirense também que fala comigo todo dia, mandei mensagem para ele ontem brincando, ele não me respondeu. Engraçado, os palmeirenses que vêm sempre aqui no canal. Fiz o X1 da tropa, vários palmeirenses elogiaram, falaram que gostaram da coerência e tudo mais. A gente tem uma brincadeira aqui no Rio chamada Flumeiras, né? Que é a união da torcida do Fluminense com o Palmeiras.
Então, assim, sempre foi uma relação muito amistosa, pelo menos a minha, com os torcedores do Fluminense aqui no canal. Aí vem um cidadão desse, um imbecil, para não falar outra coisa. Você não tem noção do que eu quero falar para ele. Mas eu prefiro não falar, respeitar o público que tá aí do outro lado, tá? O meu recadinho para ele eu vou mandar no direct do Instagram dele. Versuti o nome dele, tá, galera? Esse imbecil aí que chamou o Fluminense de time pequeno e que pro nível deles o público melhorou muito. Pro nível deles. A internet realmente dá voz aos idiotas e aos imbecis, né? A internet trouxe muita coisa boa, mas trouxe muita coisa ruim também, tá, galera? Infelizmente. Versuti o nome dele, tá? Tá nas redes sociais aí. Quem quiser mandar um recadinho pra ele e mostrar se o Fluminense realmente é time pequeno ou não, é só chegar lá, beleza? Bom, vamos lá, galera. O Marcão surpreendeu a gente, né, na escalação do jogo com o Wellington no meio-campo. Wellington, John Arias e Fred. Foram 5 alterações no total, contando aí com a suspensão do Nino, a lesão do Luiz Henrique. E ele ainda colocou o John Arias no lugar do Casares, colocou o Fred na frente no lugar do John Kennedy e colocou o Wellington no lugar do André. Bom, todo mundo esperava que o Martinelli fosse recuado para jogar de primeiro volante e o Nonato entrasse no time, até porque o Wellington não jogava há 2 meses. E o Nonato vem entrando quase sempre ao longo dos jogos, quando já começou, chegou a começar algumas vezes de titular, né? Então, assim, o Marcão surpreendeu muito a gente. Aí a tal da gestão do grupo, né? Não, gestão do grupo. Na entrevista coletiva, o Marcão falou que ele resolveu colocar o Wellington no meio-campo para que ele domina muito bem aquela região, que ele conhece tudo, fez uma partida excelente, ficou em campo até onde ele pôde dar o seu melhor. Eu acho que quem assistiu pela televisão e pelo estádio, sejamos justos, o Wellington não comprometeu, não cometeu nenhum erro, nenhuma bizarrice, mas também não fez nada fora do normal. E quando ele foi substituído no segundo tempo pelo Nonato, e eu vou chegar lá, tá? O Fluminense cresceu de produção e conseguiu construir muito mais no meio-campo. Ou seja, por mais que o Fluminense tenha vencido a partida e o Wellington não tenha comprometido, na minha opinião, foi um erro do Marcão. O nosso primeiro tempo, galera, eu fiz algumas anotações aqui. O nosso primeiro tempo foi a repetição de jogos, como contra o Ceará, contra o Santos, contra o Grêmio, tá? O Fluminense, o primeiro tempo, foi igualzinho. Ah, tem um detalhe. O John Arias, tá? O John Arias, que eu vou falar a nota dele lá no Sentimento Score, na hora de botar os cardzinhos, era pro Fluminense. A intenção do Marcão era o Fluminense jogar aí num 4-4-2, né? Com o John Arias povoando mais o meio-campo, criando mais centralizado. Na prática, não foi isso que aconteceu. O Fluminense voltou a jogar num 4-3-3, com o Arias aberto de um lado, Caio Paulista pelo outro e o Fred centralizado lá na frente. Mas sobre isso eu vou falar na hora dos cards, das atuações individuais dos atletas, tá? Primeiro tempo, pouco competitivo, passivo na marcação, lento nas transições e 0 finalização no gol. No gol do Palmeiras, tá? O gol do Palmeiras, o gol do Dudu, um golaço, por sinal, surgiu aos 27 minutos, numa bola rebatida, uma cobrança de escanteio, a zaga cortou, e o Dudu, fora da área, pegou o rebote livre, conseguiu dominar, ajeitar o corpo e bater no ângulo. Aí eu falo, para um time que joga com 3 volantes, perder rebote é inaceitável, tá? O Dudu receber aquela... O Dudu é meio quilo, galera. Tá? O Dudu nada mais é do que da minha altura. Eu fiquei impressionado como o Dudu é pequenininho, eu tava achando que ele tinha 1,5 m e fiquei sabendo ontem que ele tem 1,66 m, ou seja, exatamente a minha altura. Parece um gnomo, né? Eu não sabia que eu parecia um gnomo, então agora já vi que pareço. Só que o Dudu joga muito, né? Uma qualidade impressionante. Meteu-lhe um golaço no ângulo, o Marcos Felipe ainda foi de mão trocada, não tinha como pegar, tá? Então falha, na minha opinião, do sistema defensivo do Fluminense, mas de nenhum jogador específico. Mas eu acho que tinha que ter um volante naquela sobra ali. Terminou o primeiro tempo, 1-0 Palmeiras e o Fluminense repetindo as mesmas atuações que contra Ceará, contra Santos, contra Grêmio. Falei, meu Deus do céu, nada mudou, né? Mas o Marcão surpreendeu a gente mais uma vez. O Marcão não é muito apto do Marcão substituir no intervalo, tá? Ele não substituiu não uma peça, mas sim 2. Ele voltou do intervalo com Gabriel Teixeira, com Biel centralizado, e com o Luca, tá? Ah, o Luca, no lugar do John Arias e do Caio Paulista.
Lembrando que as atuações individuais vai ter lá no Sentimento de Escolha. Vou falar do Caio Paulista, tá? E aí, galera, não dá nem para dizer que o Fluminense mudou por causa das alterações, porque com menos de 1 minuto de jogo, o Iago Felipe, que já vinha sendo, ao longo do Campeonato Brasileiro, eu vou tentar levantar esses números, mas se a gente pegar os números do Campeonato Brasileiro todo, o jogador que mais finaliza de fora da área dessa equipe do Fluminense é quem? Iago Felipe. Tenho quase certeza disso. Ele já estava um tempo sem finalizar, porque ele estava jogando mais recuado, tá? E ontem ele voltou a chutar de fora da área. E foi agraciado, né, com 2 gols. O primeiro, com menos de 1 minuto do segundo tempo, a bola desviou no Luan. Lembra que eu botei no X1 aqui que o Luan tinha uma relação de ódio e ódio com a torcida do Palmeiras? É o que eles falam, que o cara é azarado, tudo acontece, a bola desviou justamente nele, enganou o Everton, o Fluminense empatou 1-1. A partir daí, galera, a equipe do Palmeiras parece que sentiu, tá? Porque a torcida que já vinha apoiando, o público que estava presente lá no Maracanã, quase 8 mil pessoas, passou a apoiar mais ainda, incendiou a arquibancada, o time em campo acordou e as alterações surtiram efeito, tá? Mas, na minha opinião, a principal mudança foi na postura da equipe do Fluminense. O time começou a jogar em bloco, de forma compactada, empurrando o Palmeiras para trás. Era isso que a gente tinha que fazer sempre, contra todos os adversários, principalmente jogando em casa, principalmente jogando no Maracanã. Aí eu pergunto, por que não tiveram essa postura no primeiro tempo? Tá? Aí, postura mudou, como eu falei, o gol no início também ajudou bastante e o time mais compacto. Aos 27 minutos, mais 2 alterações que também mexeram bastante na equipe e o Marcão acabou corrigindo o que ele tinha feito de errado na escalação inicial. Ele botou o Nonato e o John Kennedy no lugar do Wellington e do Fred. O Fluminense ele passou a tabelar no meio-campo, produzir, ter muito mais volume de jogo, já estava tendo. Passou até mais ainda, até que aos 43 do segundo tempo, tá? Uma assistência do Casares, que entrou aos 37 minutos no lugar do Martinelli, que saiu bem cansado. O Martinelli fez uma boa partida também. O Casares deu um passe para o Iago, que dominou e conseguiu colocar no cantinho do Everton, marcando 2-1 Fluminense, e aí o Maracanã foi ao delírio, tá? O que eu falei na live pós-jogo aqui ontem, e algumas pessoas me questionaram, é que eu falei que esse time do Fluminense ele não tem padrão de jogo. Ele ganha através das circunstâncias da partida. Não, André, eu não falei isso para desmerecer a equipe do Fluminense. A vitória foi justa. A vitória foi merecida. Vou colocar aqui agora as estatísticas do jogo antes do Sentimento Score. A vitória foi justa. O problema é que o Fluminense não tem um padrão de jogo. A gente jogava no 4-3-3, contra o Grêmio, o Marcão colocou 4-4-2, sem treinar, tá? Ele não treinou, ele mudou, e a gente gostou. Não deu certo, o time foi mal, perdeu o jogo pro Grêmio. Teve uma semana para treinar, todo mundo achando que ele ia manter o 4-4-2, ele volta pro jogo com o Palmeiras no 4-3-3, com 3 alterações por escolhas próprias. 2, uma foi por lesão, outra por suspensão. Ou seja, ele não achou a forma desse time jogar. Chega a ser constrangedor quando o Fluminense ele tem a bola no campo adversário e precisa criar, ele precisa produzir. É um cemitério de criatividade, a gente não consegue ter criatividade. E a gente só vence as partidas através de circunstâncias. A realidade é essa, pelo menos essa é a minha opinião. Ontem o Iago fez o que o time do Fluminense, qualquer time de futebol, tinha que fazer todos os jogos, que é o quê? Finalizar para o gol, chutar para o gol. O time do Fluminense não chuta, o time do Fluminense não finaliza. Os jogadores estão inseguros, os jogadores estão com medo, e não adianta falar que é por causa da torcida não, porque quando joga fora de casa é a mesma coisa, tá? E se não estão preparados para ouvir vaia, vai jogar em outro clube, ou melhor, vai fazer outro esporte, guerreiro, porque o clube que você jogar, por menor que seja, ele vai ter vaia, ele vai ter algum torcedor te cornetando. Então não tem que ter insegurança, tem que finalizar, tem que arriscar, tem que chutar para gol. Só faz gol quem chuta, se não chutar não marca gol. Minha mãe fala isso direto, tá? Minha mãe fala isso direto. Se não chutar, não vai fazer gol. Chuta, bate pro gol. O Iago bateu, foi feliz nas 2 vezes e o Fluminense venceu o jogo justamente por 2-1. Vamos ver aqui agora rapidamente aqui as estatísticas do jogo. O Fluminense teve mais posse de bola e isso virou. O Palmeiras tinha tido mais no primeiro tempo, só que o nosso volume de jogo foi tão maior no segundo que o Fluminense conseguiu aí 52% contra 48%.
9 finalizações contra 11 do Palmeiras. O Palmeiras finalizou 2 vezes a mais. 3 no gol. Dessas 3 finalizações, né? Foram 2 gols. Tá? O Palmeiras finalizou 4 bolas no gol. O Fluminense teve 5 escanteios. O Palmeiras só 2. Aqui eu vou dar uma passada geral, tá, galera? Grandes oportunidades, uma para cada um. Grandes chances perdidas, uma para cada um, tá? Aí se a gente for lá para baixo, no sistema defensivo, desarmes, o Fluminense desarmou mais, 14 contra 9. Interceptação, Palmeiras conseguiu o triplo, 9 contra 3. E nos cortes, Palmeiras conseguiu 22 e a gente 15, tá legal? Para o vídeo não ficar gigante, ele vai ficar grande, mas para ele não ficar gigantesco, já está com 15 minutos, vamos direto ao sentimento score, tá legal? Minhas notas, lembrando que essas notas que estão aqui, galera, não são de nenhum aplicativo de estatística, são minhas. Isso aqui é opinativo, tá? Então você tem todo o direito aí de concordar, discordar, não tem problema nenhum. Marcos Felipe fez 3 defesas no jogo, para mim nota 6. Pô, André, nota 6, ele defendeu 6 bolas. Apesar do gol do Dudu ter sido indefensável, quando o jogo ainda estava 0-0, o Marcos Felipe deu uma pichotada, tá? A nossa sorte é que o Rony corre demais, tem até uma qualidade, eu acho que é um jogador interessante, mas peca muito na finalização. O Rony conseguiu perder 3 chances na mesma jogada, cara a cara com o Marcos Felipe. E a primeira chance foi de uma rebatida do Marcos Felipe. A bola explodiu no peito dele, dava para ele encaixar, ele tentou encaixar, a bola explodiu no peito dele, voltou, ele conseguiu tirar do pé do Rony, foi uma lambança dentro da pequena área, que poderia ter saído o gol do Palmeiras logo no início do jogo, logo no início do primeiro tempo, tá? Então teve uma falha assim, ainda bem que não resultou em gol do time palmeirense, mas nota 6 para o Marcos Felipe. Bom, Samuel Xavier, o que falar do Samuel Xavier, né? Como defensor, vocês já podem ver aqui os números dele. 0 corte, 0 interceptação, 0 desarme. Cruzou 2 vezes e errou os 2. Nota 5 para ele com muito boa vontade, porque o Fluminense ganhou o jogo e eu tô feliz, tá? Vai falar o quê de um lateral que não acerta cruzamento, não desarma, não faz nenhuma interceptação e nenhum corte? O que ele tá fazendo em campo? Se ele não tivesse lá, talvez fosse a mesma coisa, né? Não faz diferença nenhuma. Os números deles mostram isso, tá? David Braz, mais uma vez uma atuação muito segura, um desarme, uma interceptação, 4 cortes, disputou 8 duelos aéreos, venceu 7, uma precisão de passe bem legal também, e no final do jogo, aquela confusão lá, quando o Davidson partiu para cima do próprio Samuel Xavier, ele chegou lá igual um xerifão, empurrando o Davidson, tirando dali. Então, apesar da atitude dele de não comemorar com a torcida e ir lá para a bandeirinha de escanteio em forma de protesto no jogo contra o Sport, quando ele marcou o gol da vitória, é um cara que está representando, ele está vestindo a camisa do Fluminense, ele está honrando a nossa camisa. Então, enquanto ele estiver fazendo isso, ele vai ter o meu apoio, nota 7 para ele. Lucas Claro, na minha opinião, teve uma atuação segura também. Um ou outro lance que ele deu bobeira. Galera, não é fácil marcar os baixinhos ali do ataque do Palmeiras. Como eu falei, o Rony corre muito. Dudu tem uma qualidade excepcional. O Gustavo Scarpa, que foi vaiado o jogo todo, também tem muita qualidade. Rafael Veiga. O ataque do Palmeiras é muito poderoso. E o Lucas Claro com o David Braz conseguiram se sair bem na maioria das jogadas. Lembrando que o gol do Palmeiras saiu de uma finalização de fora da área. Então, nota 7 para o Lucas Claro também, tá? O Marlon, nota 6. Teve um aproveitamento nos cruzamentos aí bem inferior, ele só acertou 1 em 9, tá? Defensivamente, foi bem, 2 desarmes, 3 cortes, uma interceptação. É aquele lateral nota 6 ali, com muito boa vontade, tá? A média dele, nos jogos que ele tem feito, é até uma média 7, segundo o aplicativo de estatísticas. Mas um lateral que cruza 9 bolas e acerta 1, merece nada mais do que 6, com muito boa vontade da minha parte também, tá legal? O Wellington, não era para ter entrado, tava 2 meses sem vestir a camisa do Fluminense, era para ficar o resto da vida, né? Não era para ter entrado em campo. Entrou, não comprometeu, os números dele estão aí, ó. Praticamente 0 corte, 0 interceptação, desarmou apenas 2 vezes, meteu uma bola longa e acertou, esse é um ponto forte do Wellington. Se ele tem um ponto forte, são as bolas longas. E duelos no chão, ele disputou 6, venceu 2, nota 5 para ele, tá? Porque ele não criou, ele não comprometeu, ele não fez nada para atrapalhar, mas também não fez nada para ajudar. E por todo o histórico dele, e por ele ter entrado em campo, acho que nota 5 tá de muito bom agrado, tá legal, galera? Continuando aqui nossa avaliação, Martinelli. Martinelli, na minha opinião, fez a melhor partida dele no Fluminense das últimas 10, tá? Ah, significa que o Martinelli arrebentou no jogo? Não.
mas ele evoluiu em relação às últimas partidas que ele estava tendo. Como não fez a diferença, como não foi o Martinelli que a gente sabe que ele pode ser, nota 6 para ele, mas gostei da partida do Martinelli ontem, tá? Em comparação ao que ele estava fazendo ultimamente. Iago Felipe, pô, o craque do jogo, né? Tá com carimbo aí, ó. Lembrando que o nosso sentimento score agora tem o carimbinho, craque do jogo. Nota 10 para ele, tá? Eu sei que você deve estar pensando assim, pô, André, mas o JK fez 2 gols no Fla-Flu e você não deu nota 10. Errei, galera. Errei porque o meu critério de avaliação ali e quando o JK fizer hat-trick, né? Aí eu vou dar que nota? Não, na verdade não pode ser assim, né? Fez 2 gols, é nota 10, não tem como não ser. 9 desarmes, 1 interceptação, 12 duelos no chão, venceu 6, 7 bolas longas. Esses números aqui nada interessam para a nota dele, né? O cara fez 2 gols no até então, vice-líder do Campeonato Brasileiro, finalista da Taça da Libertadores por 2 anos seguidos, jogando com o time completo. Fluminense venceu de virada, graças às 2 finalizações dele. Então, o Iago Felipe, parabéns, nota 10, o craque do jogo, tá legal? John Arias, meu Deus do céu, esse garoto não consegue jogar, né? Mas também ele não sabe qual é a função que ele exerce no campo, né? Ele nunca tem sequência numa posição específica. Um jogo ele tá aberto na esquerda, outro jogo ele tá no meio, outro jogo ele tem liberdade para fazer o que ele quiser e ele não consegue fazer nada. E ontem foi mais uma partida desse jeito. Inicialmente era para ele começar no meio, preencher o meio-campo e o Fluminense jogar no 4-4-2. Com 5 minutos de jogo, tava o John Arias aberto na esquerda. Não consegue produzir. Na minha opinião, o Marcão ele deveria ter dado sequência para o Casares. Ah, André, o Casares fez uma partida ruim contra o Grêmio. Quem não fez? Tinha que ter trocado os 11, então. Tá? É para dar sequência. Assim o jogador nunca vai ganhar confiança. É aí que faz a diferença um treinador capacitado bancar o jogador. Mas quando eu falo bancar, não é ser teimoso. Bancar é uma coisa, ser burro e teimoso é outra. O Marcão ele não dá sequência para o jogador. Isso tira a confiança totalmente do atleta, tá? Como é que o Casares vai ter confiança se não tem sequência? John Arias é outro. Nota 5 para ele com muito boa vontade, tá? Caio Paulista, meu Deus, tá com essa cara feia aí, né? A cara feia é fome, Caio Paulista. Impressionante como não consegue render. Não consegue render. Ontem jogou aberto pela direita, que foi aonde ele se destacou no início, no meio do ano, pela Libertadores com Roger Machado e tal. Muito, muito, muito mal o Caio Paulista. Como sempre, os números defensivos dele, ó. Duelos no chão, de 8 ganhou 3 e fez 2 desarmes. 0 finalização. Os números defensivos do Caio Paulista são sempre superiores aos números ofensivos. Impressionante, tá? Nota 4 para ele, porque eu tô feliz pela vitória. Fred, galera. Fred com essa foto bonita aí, comemorando. Fred hoje é muito mais um torcedor dentro de campo do que propriamente um jogador. A André, ele deu uma assistência. Eu sei que ele deu. Na verdade, ele deu um passe, né? Ele deu um passe pro Iago, passe pro lado, onde o Iago dominou e finalizou. Claro, quem dá passe pro jogador que faz o gol é assistência. Mas quando a gente fala assistência, né? Ah, ele deu aquela bola, deixou o atleta na cara do gol. Não. Fred deu um passe pro Iago. Claro, encontrou o Iago livre ali para poder finalizar. Tem um mérito dele. Por isso ele ganhou a nota 6. Porque se não fosse a assistência, ele teria uma nota muito melhor. O Fred, que no final do jogo foi expulso injustamente, na minha opinião. Na live pós-jogo eu não tinha visto ainda as imagens. Ele foi lá para conversar com o Davidson. Não viu o Fred indo lá para brigar, nada disso, tá? Mas é um cara que nos representa dentro de campo. Foi ele que levou o time para cumprimentar a torcida no final do jogo. Foi o Fred que levou. Eu não sei se ele não levasse o time, se o grupo realmente iria lá bater palma pro torcedor. Tenho as minhas dúvidas, mas o Fred foi lá, chamou um por um. Os jogadores não foram nem na torcida, né? Do meio-campo da intermediária, aplaudiram. Uma coisa meio protocolar, mas ok. A trégua tá dada por enquanto, tá? Espero que a gente não precise ter mais problemas. Jogadores, torcidas. Que bom que as declarações de vocês no pós-jogo foi reconhecendo que o torcedor é soberano e a arquibancada é nossa. Enfim, nota 6 pro Fred. Tá suspenso, não enfrenta o Juventude. John Kennedy deve começar o jogo como titular, tá? Antes de eu dar a nota do Marcão, eu não fiz aqui o card dos jogadores que entraram no segundo tempo, mas o Biel, depois de muito tempo lesionado, achei que entrou bem. Pode nos ajudar, tá? O Luca perdeu um gol cara a cara na pequena área, tá? Na diagonal pela direita ali. Mas por incrível que pareça, a movimentação e a entrega do Luca no segundo tempo, mesmo perdendo esse gol cara a cara, na minha opinião, foram superiores à apresentação do Caio Paulista.
Então, galera, é para parar e pensar, hein? Olha a situação que a gente tá. Talvez, e aí você pode deixar aqui nos comentários, o Luca possa render mais nesse time do Fluminense do que o Caio Paulista. Olha que situação, hein? Lembrando que eu não gostaria de nenhum dos dois, mas entre um e o outro, o Luca tem mostrado ser menos pior, ou estar numa fase menos pior, tá legal? O Nonato e o John Kennedy. Também o John Kennedy conseguiu meter uma bola na trave, chutou uma bola, a bola desviou, bateu no travessão, quase que o JK consegue finalizar, quase consegue marcar um gol, então nota 6 para ele. E o Casares deu assistência, deu passe também para o segundo gol do Iago, e na minha opinião, ele merece uma sequência como titular dessa equipe do Fluminense, tá? Marcão nota 6. E nota 6 por quê? Porque, na minha opinião, apesar do Fluminense ter vencido o jogo, ele começou o jogo com uma escalação errada. Eu não começaria com o Wellington, não começaria com o John Arias, eu não começaria com o Fred, tá? Quando ele fez as alterações no segundo tempo, a equipe do Fluminense cresceu, produziu mais, teve volume de jogo e chegou à vitória aos 43 minutos do segundo tempo. Então, na verdade, ele acertou corrigindo o que ele tinha feito de errado na escalação inicial. Então, nota 6 para o Marcão. Tá legal, galera? Ufa! Falei que o vídeo ia ficar longo, né? Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o teu like, curta e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Legal? Fique com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.